Good morning, good afternoon, Olá good a todos, evening. bom We're dia, so boa excited you're tarde. joining Nós us estamos muito today for felizes de our ter vocês last and aqui final hoje para a session of nossa the última Africa sessão Climate and Health Responder Course, Climate do Health curso de Research and resposta Funding in climática Africa. We have an africana. incredible E panel a gente tem aqui prepared um for you painel today. incrível preparado Before para we get vocês started, I'm hoje. going to go Antes de through a couple of começarmos, eu housekeeping vou items. passar por alguns First of all, we avisos. do have Em primeiro simultaneous lugar, a gente translation tem available in interpretação English, simultânea French, and disponível Portuguese. para You inglês, can find the português e interpretation francês. button on Vocês that vão little ver no globe at the botão bottom of your que fica Zoom na parte toolbar. inferior da sua tela do Zoom, Another o botãozinho housekeeping do globo. announcement, we are Outro awarding a ponto é certificate of que nós participation estamos for this emitindo o course. certificado Those de of you who participação para attend esse at least curso 8 para or quem more of the fizer live pelo Zoom sessions menos and pass the final exam at the end of the 80% course das will get sessões e this passar no certificate in curso vai ter o participation. certificado de Of participação. note, your attendance will be automatically E a recorded presença de with vocês vai ser email you automaticamente used to join registrada com this o e-mail Zoom que and vocês email which you usaram para registered with. entrar no Zoom, Please make sure que you fica always go in with registrado. your Então, same tenham certeza de registration estar email entrando link. sempre com o mesmo As e-mail this is our todas last as session, I vezes. want to Como give é a a little nossa bit more última information sessão, about eu the vou dar um final pouco mais de exam. informações sobre a prova Important final. note is that when you are going to O take the importante exam, é que quando you'll be vocês asked to fizerem enter a your email prova, vocês address. vão Please make sure ser you use the solicitados same a email mostrar address that you a used to passar o e-mail register de for the vocês. course. Por favor, The usem o exam mesmo will que be vocês open usaram para later se this inscrever no evening, and curso. it will close this E Sunday, nós October vamos 27th, começar no at fim the dessa end of the tarde day. e vamos começar no We'll be domingo, no sending an fim do email dia, after e the a close gente of the vai enviar session um with e-mail instructions depois for do fim where da you can sessão com as access instruções the link para to onde the vocês exam. podem There will be acessar o 25 link da multiple choice prova. and Vão true ser false questions, perguntas and you will de be verdadeiro ou required to falso ou take the múltipla exam in escolha, one e setting vocês vão or fazer one sitting, a prova whenever you em find uma that time to configuração be convenient. específica e no momento mais I'm conveniente para really vocês. delighted to announce Eu that estou we are muito going to be feliz de having anunciar que a nós second vamos ter initiative following uma this segunda course. As iniciativa you know, depois this desse course has curso. Como covered vocês many sabem, emerging esse topics curso in cobriu the health muitos impacts of tópicos climate change in emergentes e os Africa, impactos and das we've mudanças all taken climáticas na major África. steps to ensure that the E continent todos is more estamos ready dando to muitos passos respond para ter with the certeza de que todos education estejam we've mais received in prontos this para course. responder But com a we know that educação, more inclusive, work is desse needed. curso, mas a And gente so sabe our que mais larger trabalho é working group is necessário. Então, delighted o to nosso announce grupo that de we will be trabalho fica launching feliz de an anunciar educator training que vamos program in lançar um climate and programa de health, and treinamento this em is really going to educação be the first of its climática que kind vai in the ser world. o The primeiro do goal tipo of no this mundo. initiative O is going to be to objetivo dessa equip iniciativa vai ser educators in Africa to dar aos deliver climate and educadores health da responder África uma courses maneira in de their own responder e ter institutions esses or cursos in para their own apresentar às communities to a instituições ou broad range comunidades of potential para uma gama students. maior de We aim potenciais to alunos. Nós engage queremos with roughly 50 engajar participants com for this basicamente course, 50 which will really participantes be a nesse community curso, of que practice. realmente vai It's going ser to uma be supported comunidade by the prática expert que vai faculty ser who ran the suportada pelo Africa pessoal da Climate Health Responder faculdade, course, as do well as curso many de others. resposta, This will be a como muitas 15 outras session course, pessoas, e vai ser which um will curso start de in 15 February sessões of que vai começar em 2025. fevereiro de The important thing to 2025. know is that this E o course is open by importante é que esse application curso é only and aberto spots are para limited. In order to registro e as enroll for vagas this são course, you must limitadas, be e an nós educator vamos or be an oferecer education role in para your pessoas que organization or têm um papel institution, and you educacional na must have organização completed ou and received the instituição, e certificate vocês têm que ter o of certificado participation in the Africa de Climate and Health Responder participação course. nesse So we will be curso. sending more Então, information nós about vamos this, so be enviar sure mais to check your informações email, sobre and we isso. Por look favor, forward to seeing verifiquem o you in e-mail, e nós February. queremos ver vocês de Now, novo em without further fevereiro. ado, I'm Bom, sem delighted to mais kick off our delongas, eu last session fico today feliz de on anunciar a climate and nossa health última research and sessão funding in Africa. We sobre have some essa learning pesquisa e objectives here, which you will financiamento see de on the clima e slide and you saúde can also na find on the África, e vocês website. estão And vendo as with that, I perguntas will turn aqui it over no to our slide, moderator também for no today, site. Agora eu who vou is passar para Dr. o nosso Charles moderador de Michael, hoje, que who é o is Dr. Charles from the Michael, Africa CDC, que where he is a é da senior África technical CDC, expert e at the ele é climate change and especialista health field. técnico em mudanças Over to you, climáticas e Dr. saúde. Charles. A palavra é sua, Dr. Charles. Thank you so much, Cecilia. And again, Muito colleagues, obrigada, welcome Cecília, to the e last sejam session. bem-vindos, colegas, à última It's important for sessão. all of us that have made it through all E of eu this vou dizer section. que para todos And nós que today we fizemos have a essa very sessão unique possível, é session muito orgulho. where we're Nós having temos uma very, sessão very muito live única hoje. and Nós vamos well-known ver stakeholder muitos on pontos climate change. com pessoas bastante interessadas e conhecidas no mundo das mudanças climáticas. Yeah, so we have very erudite scholars
Então, a gente tem muitas pessoas que lidam com financiamento climático, mudanças climáticas, que vocês já ouviram nas últimas sessões que nós já tivemos, e nós temos essa necessidade de lidar com eles
Pensando em mudanças climáticas e saúde, nós também precisamos avaliações financeiras para poder lidar com tudo isso. Então, hoje nós temos 3 painelistas. A primeira é Madeleine Thompson, que é chefe de impactos e adaptação da Wellcome Trust. E ela tem muita experiência em clima e intervenções climáticas. Então, seja bem-vinda, Madeleine. Depois nós temos Samuel Oti, que é PhD, especialista sênior da Global Health na IDRC, na Nigéria, e ele trabalha com pesquisas em sistemas climáticos e políticas e inovações de saúde digital na África. E, por último, nós temos Matthew Cherish, que é professor da Universidade de Witwatersrand, na África do Sul, e ele também lida com os impactos climáticos nas populações mais pobres. E hoje nós vamos ter esses 3 painelistas respondendo perguntas sobre como a gente pode fortalecer o financiamento para lidar com as mudanças climáticas. E eu também vou receber perguntas de vocês, participantes, para fazer a eles. Então, por favor, tenham certeza de que vocês coloquem a pergunta aqui no lugar certo, para que a gente possa passar aos nossos painelistas. Então, de novo, em relação aos painelistas, sejam bem-vindos, e vocês sabem que as mudanças climáticas em saúde são muito dinâmicas, especialmente no contexto africano, e a gente busca mecanismos, instrumentos de financiamento que lidem com essas mudanças climáticas e de saúde, especialmente na África. Nós queremos saber o custo que nós temos entre os participantes em coisas nesse sentido. Então, Madeleine, vamos começar com você. Qual é a sua visão sobre esses mecanismos de financiamento existentes na África? A palavra é sua, Madeleine. Muito obrigada. E eu estou muito feliz de ser parte desse painel. É uma oportunidade muito boa de engajar com essa comunidade tão importante na África. Então, eu trabalho numa organização que é filantrópica do Reino Unido, mas que trabalha globalmente. E nós temos um programa de clima e saúde, especialmente para apoiar pesquisadores globalmente sobre o clima. E nós temos muitas organizações que nós financiamos. E o que nós queremos é o acesso ao financiamento, às pesquisas, porque a filantropia, na verdade, é lidar com inovação e fazer um trabalho que tem que ser feito pelo governo, pelo setor privado, que é assumir os riscos de investir precocemente e de trazer novas áreas de inovação e de contribuição. Então, no contexto africano, nós vemos que há muito espaço para financiamento, mas a situação está mudando. Substancialmente, os investimentos estão vindo de fundos globais, do Banco Mundial e etc. E para a saúde precisa se incluir também a clima, ou seja, as pesquisas climáticas estão cada vez mais relevantes para o direcionamento dos sistemas de saúde no continente. Há muitos aspectos das mudanças climáticas na saúde, muita pesquisa sobre isso. E é por isso que a gente tem filantropias e financiamentos bilaterais nesse sentido, lidando com os governos da África do Sul. Nós temos várias organizações que estão emergindo e temos alguma participação também do setor privado. Então, há várias oportunidades que estão surgindo e, substancialmente, nos próximos 3 anos, vocês vão ver melhor esse contexto e como isso está crescendo. Ok, muito obrigada, Madeleine. Obrigada por mencionar isso tão claramente. E eu espero que os colegas estejam fazendo anotações. E agora eu vou pedir sempre para você falar sobre os pontos adicionais de pesquisa na África que você queira mencionar para os participantes. Bom, muito obrigado, Charles. Eu sou Sam Oti, sou especialista de uma agência de financiamento no Canadá que lida com a África. E nós fazemos pesquisa no Sul Global sobre
os problemas de mudanças climáticas e a afetação à saúde global. E eu vou falar mais de uma maneira geral, mas só para adicionar o que a Madeleine falou, há grandes oportunidades para o setor de saúde em termos de financiamento do setor climático. Nós temos vários financiamentos multilaterais em relações a fundos de adaptação climática e, mais recentemente, nós temos até financiamento para perdas e danos. E esses fundos estão aí potencialmente disponíveis, mas até agora, por exemplo, eu acho que só 0,5% dos fundos de adaptação estão chegando ao setor de saúde. Então, há um grande potencial, há uma grande lacuna que eu acho que o setor de saúde ainda não percebeu. E, dito isso, eu acho que a gente precisa pensar como fortalecer o acesso a esses fundos e essas pesquisas, porque, na verdade, a situação está ficando muito burocrática. E outro dia, por exemplo, eu estava falando com uma pessoa de um grande fundo europeu e eles falaram que eles são credenciados agora para ter acesso a fundos, mas nós perdemos esse credenciamento e nós precisamos renová-lo porque a gente precisa de trabalhar dessa forma. Então, imagine na indústria de saúde o quanto isso é necessário e o quanto é preciso buscar acesso a esses fundos. Então, como que a gente trabalha para fortalecer as capacidades das instituições do Sul Global, seja governos, seja na pesquisa, na academia, para todos terem acesso? Na verdade, nós temos fundos bilionários aí que ainda não estão chegando aos problemas climáticos, porque as pessoas ainda não estão entendendo o impacto que o clima tem na saúde. E a gente precisa ter mais acesso a isso para as pessoas entenderem melhor. Thank you so much, Sam. Muito obrigado, Sam. Muito obrigado. Eu acho que é por isso que a gente tem que pensar nessas iniciativas e trabalhar juntos, porque a gente precisa aumentar essa capacidade para poder ter acesso a esse fundo, mas como você enfatizou, e nós estamos anotando, agora nós temos que juntar as nossas habilidades para lidar com essas oportunidades de chegar a esses fundos. E agora eu vou para você, Matthew, porque você conhece a África do Sul há muito tempo. Charles, I don't know if it's a line on my side, but your sound dropped. Is it just me? Eu não sei se foi só aqui, mas a gente perdeu o seu áudio. Só eu? Can you hear me? Vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, agora é melhor. Então, acho que não foi só eu. Não foi você. Bom, você está aí nesse setor há muito tempo e o que são os maiores desafios climáticos para a gente lidar em relação à saúde? Ok, obrigada, Charles. É uma pergunta bastante difícil. Nós temos que, pelo menos, dar um passo atrás para tentar contextualizar algumas das experiências de mudanças no tempo na África, para ficar mais fácil de entender. Tem 5 ou 6 fatores que eu gostaria de enfatizar, porque há um continente que é mais responsável pela crise e outro que é mais vulnerável, que tem os menores recursos e tem menos acesso a todos os recursos, principalmente no setor de saúde, porque muito pouco chega a esses países. Então, nós temos muita representação em muitas estratégias globais e, localmente, nós temos também uma representação com essas estratégias internacionais. E nós, na verdade, sabemos muito pouco sobre como proceder ou o que é necessário. E esse é um dos maiores desafios que nós temos, dentre esses muitos desafios. Mas há também muitas oportunidades e eu acho que cada um desses desafios tem uma resposta e um movimento coerente nesse sentido. E um curso como esse, eu acho que mostra o interesse e os sistemas que estão surgindo para a gente lidar, pelo menos, com alguns desses desafios. Então, de repente, só para enfatizar,
Dois desses desafios, há muitos problemas na África nesse sentido, e eu acho que o maior dos desafios no setor de saúde é pensar na prevenção, que não é pensada de forma suficiente. Nós não estamos envolvendo o setor de saúde nesse sentido em relação a ligar isso com a crise climática, porque a gente pode trabalhar na prevenção em nível nacional. Na África, nós temos países que parcialmente estão fora dessa resposta e há necessidade de prevenção. E quando eu estou falando de prevenção, eu estou falando de passos de saúde pública, de saber o que fazer para controlar as estratégias, por exemplo, para controlar as emissões dos combustíveis fósseis e saber o que fazer na saúde pública como reação aos efeitos climáticos. Isso precisa ser abordado. E nós temos outros desafios de saúde pública também, ou seja, um sistema de vigilância que tem que ser adotado para monitorar os custos e avançar num entendimento mais profundo e entender as diferentes direções que são tomadas de para onde nós precisamos ir. Então, Charles, eu acho que é isso. Acho que eu posso passar a palavra de volta a você. Sim, ok, obrigado. Eu acho que a gente já está estabelecendo as bases aqui da nossa discussão e a gente entende que, de fato, a África tem muitos desafios em relação a mudanças climáticas e saúde, mas os desafios locais vão mais no sentido de prevenção, que deveriam ser priorizados, e nós temos que falar também fortalecimento do sistema de vigilância para poder responder adequadamente aos desafios e fazendo isso claramente, e eu estou anotando aqui, porque eu quero voltar agora para você, Madeleine, para saber como que a gente pode estar na linha de frente de abordar esses desafios e lidar com eles, quais são os processos que podem ser tomados. Bom, a nossa estratégia basicamente é dar suporte à ciência para entender esses desafios. E quando nós falamos nisso, nós estamos basicamente dizendo que todos têm que estar no mesmo processo e todos têm que ser pensados da mesma forma, inclusive as populações mais vulneráveis, para a gente poder entender os impactos das mudanças climáticas na saúde. A África tem uma necessidade diferente, então o nosso financiamento pensa nisso, porque a gente financia causas abertas ou às vezes causas limitadas, mas a gente pensa como que as pessoas podem passar por um processo de seleção para chegar a esses recursos e como que elas vão lidar com esse fundo. E a gente tem causas, por exemplo, a gente analisa elas, causas que são limitadas aos países, para a gente lidar de uma forma mais objetiva. Então, a gente tem muitos pesquisadores africanos que pesquisam diretamente o que acontece lá e que nos mostram as limitações da região. E nós estamos também buscando lidar com a mitigação dos efeitos da Covid, que ainda estão aí, e que são algo que a gente precisa pensar. E, especialmente, nós temos também trabalhos de prevenção feitos na África e nós estamos desenvolvendo discussões que algumas vezes passam por pensar o que a gente pode reduzir em termos de emissão e como investir nesse cenário para que isso afete menos a saúde. E até a OMS está pensando nisso também, para trazer esses financiamentos de uma forma mais racional para programas que lidem com tudo isso. Então, nós estamos trabalhando especialmente nas causas em que mais ninguém do mundo está pensando. Nós também fazemos contratos, e contratos onde nós estamos pensando numa área nova, por exemplo, para dar suporte a um programa específico,
que nos permita entender qual é a interface entre, por exemplo, as mudanças climáticas e a saúde mental. E há muita discussão nesse sentido na África, nas comunidades africanas, e nesse sentido a gente vê que um contrato é bem-vindo, porque a gente está fazendo perguntas específicas, então há mais dificuldades de financiamento. Então, isso é uma coisa mais objetivada, pesquisadores em particular, que estão interessados especificamente nesse tipo de saúde. Nós temos novas especificidades em atividades na África que nós estamos desenvolvendo, como, por exemplo, outros conceitos de políticas, e nós podemos começar na África uma discussão que está acontecendo nesse momento sobre como nós vamos desenvolver esse processo para aplicar tudo isso num hub de inovação com a pesquisa científica e com toda a comunidade de pesquisadores. Então, nós temos várias iniciativas e um dos desafios é porque o financiamento acaba sendo bastante grande, por exemplo, nos impactos climáticos que nós queremos avaliar. Nós estamos falando aí de 2, 3 milhões de libras, e em alguns grupos são menores, porque já tiveram acesso anterior a pequenas pesquisas e conseguiram construir suas próprias bases. Então, a gente precisa entender quais são os desafios para oferecer as bases certas e fazer a seleção de pesquisadores e acadêmicos para começar nessa pesquisa e nessa jornada científica. Ok, muito obrigado. Eu só queria adicionar mais uma coisa. Sim. Eu acho que isso já foi um bom ponto. Eu fico feliz de você mencionar as oportunidades e eu acho que os colegas vão trazer outras iniciativas, como a Madeleine já falou, com diferentes mecanismos de financiamento. E eu acho que a gente pode pensar nos efeitos climáticos e no que pode ser feito. Então, muito obrigado, Madeleine. Vai, mais um ponto, o último ponto. Eu só queria dizer que quando vocês forem para o nosso site, vocês podem se inscrever para receber a newsletter, que vem com todas as oportunidades de pesquisa. E uma das coisas que é especialmente relevante é que nós também vamos investir em 1 ou 2 hubs na África que vão ajudar os cientistas africanos. Não é fácil ter acesso a essa base financeira. Então, nós vamos ajudá-los dando essa infraestrutura para que seja tudo mais acessível para eles. Ok, muito obrigado, Madeleine. Obrigado por tudo isso. Eu acho que foi uma fala bastante rica. Agora, Sam, eu vou passar de volta a palavra para você para falar das iniciativas que vão lidar com a capacidade dos pesquisadores africanos e como que você garante que esses esforços vão ser sustentados no longo prazo. Eu espero que você tenha entendido a minha pergunta. Há alguma iniciativa para lidar com a capacidade da África para garantir que esses esforços possam ser sustentados ao longo do tempo em relação aos problemas? Sim, vocês conseguem me ouvir? É que eu acho que vocês não estavam me ouvindo muito bem na primeira vez, acho que agora está melhor, né? Bom, muito obrigado, Charles. Como eu falei, eu acho que a gente precisa de mais financiamento para pesquisa no Sul Global e dar suporte a essa capacidade de pesquisa, preferencialmente pelos pesquisadores que nós já temos nessa área. E, adicionalmente, nós podemos pensar sobre como abordar essas capacidades em 2 níveis, porque a gente precisa pensar em termos de organização de capacidades ou individualmente. No passado, nós tivemos investimentos em capacidades individuais, como bolsas de faculdade, financiamento para contribuidores que faziam pesquisa na África sobre políticas, e naquela época ajudou a pesquisa na África. Então, nós tínhamos várias bolsas universitárias oferecidas para permitir
que a gente tivesse educação e pesquisa nesse sentido, mas a gente aumentou cada vez mais para um sistema de organizações de pesquisa com esse tipo de abordagem. Então, agora o que a gente faz é tentar abranger todas essas capacidades nos financiamentos que nós damos, não só simplesmente dar um financiamento para uma pessoa. Então, por exemplo, a gente pode pensar em camadas, a gente chama várias pessoas para enviarem propostas, nós sabemos o que elas querem pesquisar como instituição no Sul Global, numa área climática específica, por exemplo. E aí, com a pesquisa, nós esperamos que esses pesquisadores aí dessas camadas, que, por exemplo, vão ter pesquisadores sênior e júnior, eles lidem com os problemas do Sul Global e consigam mentorar e trabalhar e dar suporte a novos pesquisadores que estão iniciando sua carreira. E isso é só um exemplo, e a gente tem muitas pesquisas diferentes aqui, com várias abordagens, mas a gente, de fato, quer sempre encorajar que esse financiamento não seja, de fato, para uma pessoa, mas que crie uma cadeia de pesquisa, e, particularmente, a gente tenta fazer um equilíbrio de gênero na distribuição desses fundos para tentar evitar que aconteça muito favorecimento a um gênero em relação ao outro. E a gente tem muitos programas no setor de clima e de saúde, e a gente tenta não dar o mesmo financiamento para pesquisas da mesma instituição em clima ou saúde. A gente tenta espalhar o máximo possível e nós fazemos parcerias para isso, e é mais ou menos parecido com o que a Madeleine mencionou. A gente tenta estabelecer na África que a gente tenha hubs regionais para pesquisas de mudança climática e de saúde nas 5 regiões da África, seja no sul, no centro, no oeste, no leste. E a gente também tenta levar isso para a América Latina e para o Caribe, e a gente pensa que alguns vão pesquisar sobre respostas climáticas e outros de saúde, alguns vão desenvolver um trabalho específico e outros vão ter uma capacidade de pesquisa para lidar com algum ponto específico, e a gente também vê se a gente consegue mobilizar políticas para nos ajudar. E com essa expectativa, a gente quer que esse trabalho dure por um bom tempo, porque a gente vai, então, poder financiar pesquisadores que estão inovando nessas pesquisas de saúde climática no mundo, e a gente pensa nas áreas climáticas mais importantes de pesquisa para eles contextualizarem as suas áreas de pesquisa para lidar com as políticas e oportunidades e conhecimento que é criado nesse sentido em diferentes regiões, para então oferecer diferentes pequenos financiamentos de 20, 25 mil para quem está ali na ponta, que, na verdade, acaba sendo um financiamento relativamente grande individualmente para quem está pesquisando. Então, eu encorajo todos os participantes a darem uma olhada no nosso site, na sua região específica, para ver o que está sendo oferecido, porque a gente quer criar esses pequenos hubs em todas as regiões, e nos próximos meses nós também vamos lançar outras chamadas, outras para vocês enviarem propostas, para que a gente possa pensar em novos financiamentos para novas pesquisas. Muito obrigado, Sam. Colegas, se vocês estiverem prestando atenção, vocês vão ver que vocês estão tendo muitas oportunidades aqui, e esse fórum traz oportunidade para a gente fazer essa interface entre as instituições que trazem o financiamento e vocês que precisam dele. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir mais até de outras possibilidades. E nós queremos discutir esses problemas e mostrar essas oportunidades. Então, vamos fazer anotações e ver o que nos interessa. E agora eu vou passar de novo para o Matthew, porque eu acho que isso traz
alguns dos problemas que nós enfatizamos pelo Sam e pela Madeleine em relação às oportunidades, porque uma das coisas que a Madeleine falou foi o trabalho para as aplicações que precisam de capacidades específicas. Então, agora, Matthew, eu queria perguntar por que você trabalhou no lançamento de projetos de pesquisa por toda a África e qual é a importância do treinamento, da criação de capacidade para que as pessoas possam, independentemente, fazer seus próprios estudos climáticos e de saúde. E eu quero saber, porque há países agora que estão pensando em mudanças climáticas e saúde, e a gente vê que há um comprometimento que está crescendo, mas há problemas que surgem com isso. E o que você pode falar das iniciativas da África nessa área? Bom, muito obrigado, Charles. Talvez eu possa começar dizendo que alguma coisa que vocês não estão esperando, porque há preocupações sobre as capacidades na África para mudanças climáticas e saúde, mas isso não é uma coisa que me preocupa tanto. E eu vou explicar por quê. A conferência que vai acontecer semana que vem está lidando com pesquisadores dessa área e vai ter um painel muito interessante que eu vou participar para contribuir com os africanos e, na verdade, a gente vê que a qualidade das pessoas que está recebendo os financiamentos está mudando e eu vi que é a primeira conferência de mudança climática que vai acontecer na África. Nós recebemos muitos abstracts de pessoas querendo participar e isso mostra que nós vamos conseguir ter 50 palestras diferentes e algumas pessoas estão preocupadas com as pesquisas e as capacidades, mas, na verdade, há muita coisa de muito boa qualidade sendo feita. Então, eu acho que isso aborda o primeiro ponto, que é a questão das pessoas estarem, de fato, bem capacitadas. E o outro ponto é que nós temos a sorte de fazer essas pesquisas de mudanças climáticas e saúde conforme as coisas estão acontecendo. E há um grupo excelente de pesquisadores que surgiu aí, e que trouxeram as bases de pesquisa para nós. E eu acho que há, hoje em dia, muita gente, de fato, interessada em mudanças climáticas e saúde, e muitas pessoas estão prontas, na verdade, para trabalhar de forma bastante interessante e trazer essa capacidade. Então, Sam e Madeleine também falaram sobre as oportunidades que eles têm. E nós também temos uma série de oportunidades para trabalhadores e pesquisadores sobre capacidade, é que quanto mais a gente vê falar de IA e esse tipo de avanço, a gente vê que a gente cria capacidades também em termos de preencher as lacunas que estão aí. Eu não estou muito preocupado com capacidade. O problema é preencher essas lacunas que a gente tem. Então, Charles, acho que a segunda parte da sua pergunta lida com isso, porque há algumas lacunas sobre os pesquisadores de saúde e as preocupações deles sobre o que vai acontecer. Há uma certa lacuna no número de cientistas climáticos que podem se comunicar de forma eficaz com médicos e pesquisadores de saúde. Então, nesse sentido, a gente precisa preencher essa lacuna. Então, só para terminar, eu acho que o que me preocupa é que as pessoas capacitadas na África geralmente não estão sendo capazes de continuar trabalhando por conta própria e de escrever a sua proposta ou ter o financiamento e o suporte que elas precisam. Então, isso é algo que a gente precisa realmente pensar, ou seja, quem são as pessoas das nossas organizações que podem continuar seguindo adiante. E a capacidade que a gente pode ter vindo de dentro para fora
é importante, é tão importante quanto as pessoas de fora que vêm nos ajudar. E a gente precisa que tanto o Norte quanto o Sul Global tenham um espaço mais saudável e haja de forma mais equilibrada para que a gente tenha um mundo mais justo. A gente tem que mudar essa relação. E eu acho que a gente consegue aprender um pouco sobre isso conforme a gente cresce junto, para ver como que todos vão trabalhar juntos. Eu não sei se isso responde a sua pergunta. Não sei se eu falei rápido demais. Não, eu só queria esclarecer que, se eu entendi corretamente, você está falando das capacidades na África que existem aí em grande extensão, mas aí agora eu quero falar sobre a capacidade de acesso a financiamentos valiosos. E então, quais podem ser as contribuições de vocês em relação a fazer com que os pesquisadores africanos tenham mais concorrência, mais capacidade de concorrência para trabalhar globalmente e lidar com todos esses pontos, não só restrito ao mundo da África? Sim, muito obrigado por essa pergunta. Eu acho que a minha resposta pode ser que, bom, talvez a gente tenha um ponto de problema histórico. Na África, a gente vê que eles sofrem muito pela dominância dos pesquisadores do Norte global. E isso pode ser transformado, traduzido em problemas epistemológicos, habilidades epistemológicas. Isso é um ponto. E o que eu tenho pensado por já um tempo em relação ao globo é ter uma abordagem mais sistemática para lidar com todo esse trabalho. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito em financiamentos climáticos e financiamentos verdes, mas aí, em relação à saúde, a gente vê muitas propostas que já estão aí sendo discutidas para entender novas formas, novas maneiras de se adaptar localmente, mas mais do que qualquer outro setor, nós podemos muito mais estabelecer modelos para que os pesquisadores dos países possam se aproveitar deles. Então, eu acho que, de fato, é um processo sobre como simplificar tudo isso, e talvez esse seja o maior problema, porque a gente tem excelentes alunos que estão passando meses aí fazendo pesquisas e eles podem fazer um trabalho excelente, mas que eles precisam ser valorizados globalmente. E as pessoas precisam saber de onde eles vêm. Então, eu acho que há um problema sobre como esse modelo funciona e talvez como esse modelo tem sido pensado e como que isso vai ser parte da solução. E eu acho que a Madeleine falou desse novo modelo, que pode ser um modelo feliz para a África, mas será que esse modelo é parte da resposta para essas estratégias de financiamento que são tão desafiadoras para algumas pessoas? Sim, muito obrigado. E eu acho que a Madeleine pode comentar, mas eu acho que a gente tem que pensar que, para responder a sua pergunta, seria enfatizar especificamente essa capacidade de crescimento que é crucial para a sustentabilidade das ações climáticas. E nós estamos falando sobre essa construção de capacidade além do know-how técnico e pensar da tecnologia para ser mais competitiva também nesses financiamentos. Então, Madeleine, agora eu passo a palavra para os nossos participantes para você falar sobre como que a gente pode falar, como lidar com essas habilidades e também avaliar os financiamentos para que tudo seja melhor utilizado. Madeleine, you unmute still. Madeleine, você está no mudo. Sorry. Desculpa. Quando a gente tem
várias pessoas buscando financiamento que são responsáveis, a gente consegue ter um mecanismo de suporte e a gente gosta de trazer todas essas pesquisas para aprender com elas e saber o que eles precisam mais ter para dar suporte ao trabalho deles. E todos trabalhando coletivamente em workshops, vão compartilhar novas experiências, coisas desse sentido. Então, isso é um ponto desse crescimento de capacidade. Agora, a gente precisa ter um esquema de financiamento, pensar nos impactos climáticos e adaptação, e eu tenho times para tudo isso. Eu tenho um colega que lida com isso no campo e a gente entende que não é só uma questão de indivíduos e instituições, mas todo o ecossistema precisa de suporte na pesquisa climática. Então, a gente precisa pensar qual é esse ecossistema que precisa ser desenvolvido. Comparativamente, por exemplo, com a agricultura. Todas as universidades e publicações, todo mundo está pensando a mesma coisa. Então, a gente precisa ter instituições para fortalecer tudo isso e ter maneiras de garantir o que acontece entre a pesquisa e as políticas nesse ambiente, porque em muitas universidades nós temos instituições com flexibilidades e estruturas diferentes, umas mais flexíveis e outras não, então nós precisamos criar capacidade nessa comunicação entre os entes. E, finalmente, eu posso falar sobre a construção desse conhecimento em relação ao clima, e, basicamente, a gente não pode lidar com a saúde climática sem o clima, mas a gente então, precisa de parcerias fortes entre as comunidades climáticas e de saúde. A gente precisa de investimento no mundo todo, e por isso que a OMS até pensa em fortalecer essa capacidade da comunidade climática de falar sobre saúde, para então a gente poder entender como que a gente vai se desenvolver com essa comunidade climática para trazer pontos relevantes para essa construção de conhecimento, especialmente com parcerias que podem ser muito interessantes. Muito obrigado, Madeleine. Muito obrigado pelas ideias. Então, eu vou voltar para você, Sam. Você quer que eu fale também sobre esse ponto? Sim, eu quero que você responda, mas eu quero só adicionar mais um ponto aqui. Porque agora eu estou analisando alguns dos fatores críticos que vocês consideram no financiamento. Você consegue me ouvir, Sam? Sim, consigo. Sim, eu estou só pensando nos fatores críticos que vocês consideram para o financiamento em relação a mudanças climáticas e saúde na África. A gente já falou de capacidade, e é bom que os participantes desse fórum entendam alguns dos elementos principais que, na verdade, são considerações importantes quando a gente determina os financiamentos de pesquisas climáticas relacionadas à saúde. Então, o que é crítico a ser considerado? Thank you very much, Charles. Bom, muito obrigado, Charles. Eu acho que o problema de capacidade é bastante perigoso, porque algumas vezes ele é usado pelos financiadores, especialmente aqueles do Sul Global, e eu não vejo isso como uma desculpa, mas acontece de ser usado como uma desculpa para não se fazer um trabalho sério de intenção no trabalho com os especialistas locais. Algumas vezes acaba sendo mais fácil invisibilizar essa capacidade no Sul Global. E eu sei que todos querem morar num mundo que tenha capacidades e igualdades, mas é difícil. Então, o que nós fizemos no passado e continuamos a fazer é trabalhar intencionalmente em como reconhecer e fortalecer essas capacidades do Sul Global. É um desafio relativamente novo e a gente tenta antecipar isso nessa construção intencional nesse campo.
Então, por exemplo, nas doenças não transmissíveis, nós pensamos nos estudos de alguns anos atrás, e naquela época nós percebemos que havia alguns países na África do Sul, por exemplo, que precisava dessa capacidade. Então, a gente tinha que ter a intenção de prover essa capacidade e incentivar as instituições e as pesquisas acadêmicas para ter essa capacidade, para fazer parceria com as instituições e para que isso criasse essa linha entre os pesquisadores e os parceiros, e agora nós estamos pensando em outros campos respectivos, mas é o que tem que ser feito, porque se a gente não fizer isso, a gente vai perpetuar esse ciclo de financiamento que nunca vai cobrir outras áreas e outras regiões geográficas. Então, a gente tem que pensar num portfólio de financiamento, e a gente vê que geralmente eles vão para os mesmos países, Gana, África, Uganda e os outros países. A gente precisa intencionalmente mostrar para esses países que eles também têm capacidade, apesar dessa capacidade acabar sendo limitada. Agora, em relação ao que a gente busca com as propostas, eu posso dizer que nós queremos que a proposta tenha uma política que seja importante para nós, uma política de oportunidade, e qual é o nível dessa política, o que a gente eventualmente vai conseguir trazer com potenciais impactos e onde é que está a prova de propriedade, onde que a gente vai entrar para, de fato, fazer diferença com esse suporte. E a gente vai conseguir ter um contato, por exemplo, com o Ministério da Saúde ou com o quê? E como que a gente consegue demonstrar que a gente tem a propriedade daqueles que estão usando as evidências geradas, e isso talvez pode envolver o papel mais preeminente do seu time de projeto, porque a gente precisa ter políticas para isso e algumas vezes ter requisitos a serem feitos aos legisladores para que eles sejam parte desse processo desde o início. E isso é uma coisa que é muito importante para nós. E, de novo, nós sabemos das vantagens históricas dos homens sobre as mulheres e dos jovens sobre as minorias, e como que a gente vai demonstrar isso na proposta e como que a gente vai abordar essas desigualdades na constituição do seu time, ou nas perguntas, nos instrumentos, nas abordagens, como vai ser na análise técnica, o que você vai fazer para lidar com tudo isso, porque esses são fatores muito importantes para nós. E, honestamente, como nós estamos aqui pensando no Sul global, a gente precisa ter provas de fortalecimento do Sul global nessa proposta também. E a gente encoraja colaborações entre Norte e Sul, sim, mas a gente quer, mais do que isso, é juntar forças no Sul. A gente quer parcerias, a gente quer pessoas pensando especificamente na região onde elas vivem e que elas entendam que essas iniciativas vão fazer diferença para elas. Ok, muito obrigado, Sam, acho que ficou muito claro. Se eu só puder enfatizar algumas coisas do que você falou, colegas, quando vocês forem enviar as suas propostas, é importante vocês pensarem em sustentabilidade, ou seja, envolver os stakeholders, os acionistas em todas as partes, e vocês também precisam pensar sobre o quão difícil vai ser completar o que você está propondo. E isso é crítico, como enfatizado, porque nós sabemos que os impactos do clima na agenda trazem essa desagregação em termos de impacto, e isso também é algo que foi enfatizado. E nós também precisamos focar nas intervenções que, na verdade, olham para o Sul global. E eu acho que isso são pontos importantes enfatizados em relação a tudo que foi falado aqui. Bom, por causa de tempo, eu vou resumir agora e voltar ao Matthew para os comentários finais, mas, basicamente, eu quero fazer um último comentário
para os Institutos Nacionais de Saúde, para que vocês pensem em colaborações extensivas com organizações internacionais e pensarem no papel das parcerias globais para a melhoria das capacidades dos africanos, dos pesquisadores africanos, e eu quero, com isso, que vocês façam um comentário final. Passo a palavra a você, Matthew. Desculpa, estava mutado aqui. Eu acho que o que é importante sobre esse novo campo é que as pessoas tenham parceiros para colaborar e sejam coerentes em seu trabalho. E trabalhar juntos com uma agenda clara de pesquisa. Eu sei que tem muito trabalho da OMS e de outras instituições e universidades para preparar pesquisas e agendas coerentes. E em relação ao financiamento do Sul Global, nós estamos colaborando e discutindo e nos dando suporte uns aos outros. E a coordenação é bastante útil para a pesquisa que nós podemos trabalhar, porque nós sabemos que somos capazes, como pesquisadores, de ter a nossa própria agenda, que nós acreditamos, e isso é importante, e nós também precisamos entender as perguntas relevantes para o nosso conjunto, para que todos entendam que, se você é um pesquisador e você está na parte global, você tem uma estética que trabalha da mesma forma, mas aqui no Sul a gente precisa ter abordagens relacionadas a trabalhos anteriores, e vocês têm que fazer o seu melhor, e eu acho que uma coisa que pode ser bastante importante para lidar com esses recursos. Então, nós temos tido parcerias bastante saudáveis atualmente. Acho que a Madeleine pode falar um pouco mais até da OMS e como ela tem sido um parceiro importante que ainda não atingiu o seu potencial total nesse sentido, mas tem uma habilidade de representar o globo com pessoas de todas as partes do globo, é muito importante. E ter representação não é uma questão de falar só falar, mas é ter alguém no painel e no departamento que entendam o que é necessário de forma sólida e que todos lidem com todos os problemas juntos para que possam preservar o ambiente. Então, esse tipo de parceria é saudável e pode ser mais representativa e pode ser um movimento muito positivo nesse sentido. Então, tem muitas pessoas boas aí em todas essas estratégias globais. Então, a gente precisa simplesmente dar mais espaço para as pessoas da África, para que elas sejam representadas e possam, de fato, trabalhar. Ok, muito obrigado. Se eu entendi bem, eu acho que você está falando do fato da colaboração ser crítica e as parcerias serem críticas. E, como pesquisadores, nós temos que estar claros sobre com quem queremos colaborar ou o que nós queremos fazer. E isso enfatiza a nossa forma de colaborar e a nossa resposta às chamadas. Então, sim, há uma necessidade de resposta orientada a parcerias para lidar com a agenda climática na África. Muito obrigado pelas respostas tão válidas. E agora eu passo para você, Madeleine, para os seus últimos comentários. E, enquanto você comentar, eu quero enfatizar o que os pesquisadores e legisladores africanos precisam fazer para ter financiamento de longo prazo para pesquisa de mudanças climáticas e saúde. Bom, eu acho que, se você pensar em políticas, a gente tem que entender quais são as grandes políticas que vão ter na África no longo prazo. Então, é entender o que está levando as políticas continentais e globais e locais e nacionais, e para todos estarem em alinhamento com os legisladores. Então, no passado, a gente via que havia
pesquisas e pesquisadores interessados em coisas que agora não estão mais, e os legisladores também não estão mais preocupados com essa agenda. A agenda está mudando e algumas vezes a gente precisa de um novo financiamento, de uma nova política para lidar com essa agenda, e a gente precisa identificar novas oportunidades para entender que há, de fato, uma lacuna, alguma coisa perdida nesse meio das políticas e de pesquisa para chamar atenção. E um bom exemplo disso, eu acho, que é o investimento nos impactos das pesquisas de saúde infantil, e a gente tem muito financiamento nesse espaço, e agora nós sabemos que os políticos e os legisladores estão nos olhando, e é muito relevante toda essa discussão sobre os impactos do clima na saúde. Para isso, nós precisamos de novas políticas. Então, a gente tem que entender para onde vai essa pesquisa, essa é a grande prioridade para o ambiente e para então trazer o financiamento. E o ponto do problema dos financiamentos climáticos é achar esse espaço. Então, a gente tem pequenos financiamentos acontecendo, médios sendo criados, e alguns resultados mais fortes que podem surgir aí. Então, a gente tem que entender que se a gente tiver um financiamento que vai a 2, 3 milhões, qual é o próximo passo? O próximo passo é entender os impactos na agenda nacional. Então, a gente precisa saber qual é o papel que os pesquisadores têm na capitalização de novos recursos para que isso seja traduzido em práticas e tragam novas pesquisas. Então, eu acho que é um pouco de saúde política, digamos assim. E, de novo, por outro lado, tem a questão da inovação e das novas áreas de pesquisa que a gente ainda não chegou e que a gente precisa abordar para que a gente possa ter um financiamento mais novo, com novos suportes e alinhar os interesses com o tipo de financiamento que está surgindo daí. Então, alguma pesquisa e financiamento realmente a falar sobre inovação e o que está acontecendo nesses eventos, e há novas áreas que talvez tenham implicações que a gente ainda nem pensou, e nós sabemos que há muitas oportunidades para criar essa narrativa com pesquisas e esse espaço de evidências que vai dar suporte. Então, nós precisamos ser claros sobre isso, e isso é especialmente importante na África, porque, no fim das contas, a África tem muitos bons pesquisadores para dar suporte a isso, as coisas que são críticas nessa nova agenda. Então, a gente precisa entender que eles estão ali, eles conhecem e eles precisam do recurso, mas, como eu falei, nós, quando começamos, estávamos gastando 10, 20, 15 milhões em pesquisa e agora são 100 milhões, e a gente vê que muito financiamento é necessário nesse espaço, e a gente precisa ter financiadores e ONGs e instituições todos juntos buscando recursos nesse espaço para entender o que eles estão fazendo e o que os governos precisam fazer. Então, nós precisamos de alinhamento, coordenação e também ter pesquisas importantes sendo feitas, porque, de repente, alguém pode ter pesquisado, mas ainda não no contexto que nós precisamos, para saber onde nós estamos e para onde nós vamos. Peço desculpa pela minha resposta ter sido tão longa assim. Muito obrigado. Eu acho que você foi bastante clara em termos de algumas palavras-chave que vieram daí, que seriam alinhamento. E, para mim, como pesquisador, o alinhamento é estar alinhado com os financiadores, com os bancos, com os requisitos, e também alinhado em termos de geração de evidências para uma decisão informada com base nos legisladores, que são aqueles que vão atrair os financiamentos. Então, a gente precisa ver como lidar com tudo isso para colocar tudo na direção certa. Então, você também mencionou pesquisas inovadoras, especialmente em novos campos, nesse continente especialmente. Eu acho que há muitas áreas de inovação, como, por exemplo,
lidar com as evidências climáticas e informações para informar qualquer um do sistema e lidar com a inteligência também. São coisas que nós precisamos analisar. Então, muito obrigada, Madeleine, por trazer esses pontos. E, por último, agora eu passo para o Oti para seus comentários finais. Então, Oti, eu vou pedir para você resumir as suas falas, enfatizando especificamente a importância das inovações de saúde digital e o que as tecnologias digitais têm, qual o papel delas na resposta e como que dá suporte ao desenvolvimento dessas ferramentas. Eu vejo muitos jovens aqui que, na verdade, são inovadores digitais e como que eles podem se beneficiar dessa inovação. Back to you, Yes, Sam. thank you, Charles. So I see myself Obrigado, Charles. Eu sou um otimista técnico. Eu vejo que a tecnologia tem um potencial tremendo para alavancar esses campos e em termos de onde nós estamos e de como que nós vamos seguir adiante, nós precisamos sim de inovação. Isso é crucial. E agora nós estamos aí na evolução da IA e nós temos muito potencial com a IA. Então, para mim, eu diria que eu aposto muito na inteligência artificial para a saúde global e eu estou muito interessado no avanço da inteligência artificial, mas de forma ética, o que vai ser crucial para o nosso desenvolvimento sustentável. E em relação às mudanças climáticas e às inteligências artificiais em todas as regiões em que nós trabalhamos, nós já começamos a desenvolver grandes estratégias inovadoras para todos aqueles envolvidos no sistema. E nós temos várias meta-análises que podem ser feitas com todas essas informações. Então, há um grande potencial e nós precisamos pensar o que vai acontecer no futuro. Nós não sabemos ainda, mas eu vejo que há muitas formas de lidar com esses assuntos tão complexos. E, de fato, a IA foi criada para lidar com a complexidade. Então, como que a gente vai... o que a gente precisa saber agora é como juntar tudo isso para que a gente consiga lidar da melhor forma possível, mas nós vamos nos adaptar. Obrigado, Charles, pela pergunta. Muito obrigado, Sam, pelas ideias. Eu acho, colegas, que nós podemos tirar 1 ou 2 pontos aqui do Sam, é continuar a inovar, principalmente com a IA, que é uma grande ferramenta, e continuar a criar inovações digitais para preencher essas lacunas que precisam ser preenchidas em relação a mudanças climáticas e saúde, e eu acho que nós podemos pensar em outras coisas a serem feitas também, e então, se tiver alguma disrupção, nós precisamos ser capazes de abordá-la e lidar com ela em rede. Eu acho que nós tivemos uma reunião bastante produtiva, agora eu vou passar aos nossos participantes para as perguntas, e aí depois os painelistas podem responder. Dr. Charles, are you able to access the Q&A document? Dr. Charles, você consegue acessar o documento do Q&A? Bear with us for 1 minute here. Continuem conosco só mais um minutinho aqui. Dr. Charles, are you able to get into the Q&A document? Dr. Charles, você conseguiu chegar ali na sessão de Q&A? Eu acho que a gente pode ligar a música, já que a gente está na sala de espera. De repente alguém pode cantar. Olha, meus filhos até poderiam, mas eu não posso. Eu, se fizer isso, não vai dar certo.
Dr. Charles, I believe you're muted. We can't hear you. Dr. Charles, acho que você está no mudo, nós So não I'm trying conseguimos to get ouvi-lo. access to the Q&A document, Eu but estou then, tentando ter one of the acesso things ao I can Q&A, see is, mas uma das coisas que eu there's consigo a ver question aqui here, are there any é postdoc que tem positions uma with regards to climate pergunta change and sobre AMR, as antimicrobial posições de resistance? mudança climática Any nos of the vários panelists? sistemas. Alguns dos So let me start with painelistas. Matthew. Any current Então, postdoc deixa eu começar positions? com você, Matthew. Algum ponto a ser Well, falado? employment in the sector is growing. So Os promote empregos no research setor guides estão for me. crescendo. I'm Nós trying to think vemos through que where or what nós field of estamos research you might pensando have qual good é o opportunities campo in, de and this pesquisa is que vai ter boas climate change health is much oportunidades em definitely termos de must be mudanças the one of the climáticas e fastest growing research. definitivamente eu acho que é Maybe with um dos AI, campos if mais we have been excellent promissores e climate change talvez com a AI, IA a the gente guarantee of a postdoc position. tenha And garantidas so we algumas know some of that posições. Eu sei que there's não a é lot tão of effort simples, out there. mas You just have to prepare yourself with your há CV, muitos pontos de as you know, preparação. as much as you can and get yourself out Nós there. precisamos estar o mais preparados Return possíveis of quando opportunities. isso And tudo so the chegar matter para of aproveitar as our team is oportunidades. growing quite fast. So, we welcome E, talent from anywhere across the continent. na verdade, no nosso time, nós estamos querendo But, fazer as isso e Jay nós just, recebemos bem there's qualquer talento de so much qualquer happening in parte this do space mundo. and so many Tem muita ways for coisa you to enter. acontecendo nesse espaço, há muitas maneiras de Thank you entrar very nessa much. área. So get your CV, Muito share all obrigado. your E work, and então, then vocês let's podem continue to look out. But preparar um currículo are com there todo o seu any trabalho e postdoc vamos opportunities? continuar. Tem alguma oportunidade, Sam, na sua área? Not specifically, but like I said, once the Não hub especificamente, mas como eu falei, nós queremos fazer um hub, então eu encorajo todos a considerarem ser parte, porque nós queremos pensar em toda essa adaptação e criar essa força de trabalho conjunta e muitas parcerias, iniciativas, etc. Então, nós queremos ter financiamento para tudo isso. Então, é isso que eu estou encorajando vocês a pensarem nisso, mas nós não temos nenhuma oportunidade específica, mas nós sabemos que há muita concorrência na área de pesquisa, então há diferentes programas em várias áreas que incluem mudanças climáticas, saúde global e etc. Às vezes tem oportunidades no Canadá também, nós temos um escritório lá, então nós podemos pensar se tiver alguma pesquisa, algum pesquisador por lá, ou em Nairobi também, nós já trabalhamos com essa comunidade. Então, o que vocês precisam ter é um PhD completo ou um mestrado também para poder concorrer a uma posição conosco. Madeline, além do financiamento de pesquisa, tem algum outro tipo de financiamento que traga conhecimento a mudanças climáticas e saúde? Essa é uma das perguntas dos participantes. Nossa, é uma pergunta bastante interessante. E nós temos um time de programa de pesquisa que está lidando com isso agora, e eu encorajo as pessoas a verem as oportunidades de pesquisa de descoberta, porque tem sempre algum projeto interessante, e nós encorajamos todos a pensar em todas as áreas da saúde relacionada ao clima, e nós também temos áreas focadas no engajamento da comunidade. E é muito comum que isso esteja em linha com as nossas atividades de pesquisa, e nós queremos uma sociedade mais engajada no entendimento do desenvolvimento da saúde, da ciência para a sua saúde. E recentemente, em Nova York, nós tivemos um evento sobre saúde comunitária, e nós já tivemos pesquisas na África também, tentando entender as comunicações e todas as comunidades implicadas nessas áreas, porque para nós é uma questão de engajar a sociedade e trazer um sentido mais amplo de tudo isso para aqueles que precisam mais, outros que têm problemas de saúde, mas há oportunidades, as comunicações estão aí, e nós temos impactos importantes trazidos para o mundo. Então, com isso, nesse mundo em particular, nós queremos não só engajamento político, mas queremos engajamento da comunidade e muitas comunicações que tragam pesquisas para os legisladores
para que eles se engajem totalmente com a comunidade e com os pesquisadores. Então, sim, a resposta é essa. E nós queremos que os financiadores estejam onde as oportunidades estão, para que a gente possa engajar todos nas oportunidades, e nós temos visto isso na sociedade. Algumas vezes a sociedade não gosta dos pesquisadores e do que eles estão fazendo, mas eles gostam dos resultados, então é importante investir nisso. Ok, muito obrigada, mensagem entendida. Então, só como parte da informação, será que vocês podem compartilhar os sites, os links dos sites das instituições? Vocês podem colocar no site, porque muitas pessoas podem se beneficiar disso e de qualquer oportunidade disponível que a gente possa compartilhar. Então, agora eu vou passar para o Sam. Sam, the question is, how can healthcare... Okay, Sam? okay. No, the risk of sounding like a broken record again. Sim, eu estava aqui vendo só se eu estava pensando nas oportunidades que eu posso oferecer para vocês, mas eu acho que também um dos problemas críticos que nós temos é, de novo, eu mencionei desde o início, é o financiamento climático que está disponível, mas o financiamento de adaptação é mais complicado, e como a Madeleine falou, alguns desses financiamentos são bastante grandes, então se você é um pesquisador, uma instituição menor, é muito complicado ter acesso a esse tipo de financiamento. Mas há também algumas oportunidades que podem ser consórcios, que várias pessoas podem chegar juntas e ter acesso a esses fundos, e isso poderia ser uma boa estratégia para essas pessoas que são menores, é fazer um consórcio. E outra coisa que está acontecendo muito frequentemente é que alguns financiadores agora estão investindo em avaliações de vulnerabilidade e adaptabilidade nas suas culturas. E eles estão pensando em planos de adaptação nacional informada com avaliações envolvendo saúde, instalações de saúde. Então, há oportunidade para a saúde, para as pessoas se envolverem. Eu não vejo oportunidades muito fortes em termos de saúde acontecendo, mas eu acho que talvez haja oportunidades para consórcios que possam ser formados, e eles podem se beneficiar de alguns financiamentos que estão disponíveis. Obrigado, Madeleine. Um minuto. Só uma pergunta rapidinho, por favor. Charles, yeah, sorry. Yeah, Can you Madeleine, repeat you the want to... question? Oh, sorry. Me or Madeleine? Me or both? Yeah, I thought you wanted to make a comment. Sorry. Madeleine, achei que você queria fazer um comentário, desculpa. Slightly different view to you on some of the... Na verdade, eu só que eu tenho uma visão diferente desse ponto, porque eu acho que nós temos que pensar no engajamento e entender para onde essa conversa está indo, porque, no meu entendimento, é ter programas nas instalações que lidem com mudanças climáticas e saúde, e ter várias intervenções por todo o país. Então, a gente precisa ter mecanismos de financiamento internacionais, como, por exemplo, os financiamentos verdes e financiamentos nacionais, mas a gente precisa ter um financiamento internacional bastante forte para que essa abordagem global seja atingida. E como pesquisadores, nós lidamos com muitos projetos, como a Madeleine chegou a mencionar, que estão em andamento, e, na verdade, muitas vezes a gente nem chega no ponto que a gente gostaria de chegar. Sim, eu concordo totalmente com você, e é por isso que a gente precisa olhar também para o contexto dos membros, ok, e dos países, de como a gente tem financiamento para mudanças climáticas. E isso me traz a pergunta de alguém que quer saber como é que é para o governo africano, os governos africanos lidarem com suas receitas, com essas opções de financiamento, como, por exemplo, os créditos verdes, essas iniciativas que lidam com mudanças climáticas e saúde. Então, o que vocês sugeririam em termos de advocacia para ajudar
os governos com intervenções em financiamento desse setor climático. Eu quero um comentário da Maddie, um do Sam e um do Matthew, só para finalizar. Não, isso é muito específico, mas eu acho que um ponto crítico dessa conversa é identificar as parcerias com as comunidades menores, porque a gente tem que pensar fora do setor e analisar como a saúde é descrita e transferida para a saúde, para a agricultura e etc. E se a gente quiser entender a maneira como eles se engajam, é entender como criar novas oportunidades. Ok, ótimo, ótimo. Sam? Yeah, no, I agree with Madeleine. I think that's Eu concordo com a Madeleine. the missing piece. Eu estou pensando no ponto que está faltando aqui. Não é só uma questão de clima e saúde. A gente tem sempre as comunidades que são as últimas a saber, as últimas envolvidas. E como que a gente pode trabalhar com elas, nas nossas organizações, para fortalecer suas capacidades. Eu vejo alguns movimentos em ciência, em participação, em outros domínios, eu não vejo tanto como em clima e saúde, mas eu acho que isso é um aspecto importante e isso é pensar nessas mudanças e eu acho que a gente tem que transferir esses argumentos de propriedade para as organizações que estão lidando com essas agendas e advogando por recursos domésticos e estão conduzindo essa transferência nesse caso. Mas, dito isso, nós precisamos ser realistas e pensar que não é só uma questão do sul global, há tanta competição de todos os lados. E eu me lembro de um ministro de Fazenda fazendo comentários sobre isso em relação a HIV, a malária, a tudo que acontece e que é crucial. E tudo bem, eles têm razão, tudo isso acontece. A gente precisa ser realista sobre o que está acontecendo, mas tem outros problemas, como transferência de conhecimento, nós temos outros problemas de financiamento, enfim, nós precisamos desse financiamento para um futuro, para que a gente possa coletivamente entender como lidar com essas evidências que são geradas e começar, de fato, a rastrear os problemas. Ok, obrigado. Um último comentário seu, Matthew, mais alguma coisa? Eu posso dizer que a Cecília está aqui nos olhando de cara torta? Sim, a gente tem alguns poucos minutinhos para terminar, então eu gostaria de agradecer a todos vocês, painelistas. Foi um momento muito bom. Gostaria de agradecer pelo compartilhamento de conhecimento, de oportunidades. Nós somos muito gratos e aos participantes eu também gostaria de dizer obrigado e com isso eu posso dizer que nós tivemos um momento muito interessante agora e nós temos muitas maneiras de lidar com os problemas e talvez o principal seja o financiamento, mas nós podemos ajudar, porque nós temos uma ideia clara, nós sabemos o que vocês querem fazer e vocês precisam saber também, antes de buscar o financiamento, porque o único... A gente precisa que vocês entendam que há oportunidades para inovação, então há muita intencionalidade nesse curso, que é trazer o financiamento para vocês. Então, vocês precisam entender todos os problemas de mudanças climáticas e trazer suas ideias sobre o que vocês podem fazer ou querem fazer para mitigar as ocorrências e pensar nas opções de financiamento que os nossos painelistas trouxeram. Então, Madeleine, agradeço a você, agradeço Sam, agradeço Matthew pelo tempo de vocês. E na África, aqui em Uganda, nós estamos tentando analisar estratégias continentais para mudanças climáticas e saúde. E eu acho que uma das ideias que vocês trouxeram podem muito bem ser incorporadas aqui. E agora nós temos uma agenda continental que nos ajuda a articular esses dados e, claro, a África precisa de uma plataforma política para que a gente possa advocar sobre recursos e lidar com os legisladores. Então, agradeço a todos pelo tempo. Passo agora de volta para a Cecília. Eu estou aqui cumprindo com o meu tempo e acho que agora ela pode seguir com o evento e trazer as palavras finais dela.
Cecília, a palavra é sua. Obrigada, painelistas. Obrigado, participantes, Thank pela you. atenção de todos. Thanks, Thank you everyone. so much. Thank you, everyone. Muito Thank obrigada, you to our muito obrigado. panelists. Thank you to our moderator, Agradeço Dr. aos Charles. painelistas, Amazing. ao Always moderador, Dr. wonderful to have you Charles. moderating our Muito sessions. bom sempre ter você We've come moderando to the nossas close of our sessões. course. E It's agora a been an gente chegou ao amazing, fim do nosso curso. Foi time incrível, over the past 11 incrível weeks, esse hearing from tempo nessas experts últimas across the semanas, continent com and hearing especialistas de from our todo o participants, continente, hearing from you, e ouvindo which dos is why we are here participantes, de today. vocês, que é por isso I'd que like nós to take estamos this aqui time to hoje. give Então, eu a gostaria huge de thanks aproveitar to our para course planning agradecer team. também ao We nosso had a pessoal de massive planejamento do working group curso, with que foi um representatives grupo de from trabalho WHO massivo com Africa, iniciativas Africa da CDC, OMS, from the Chance África, Network, África Project ECHO, CDC, from the de Global Network Project for Academic ECHO, Public da Health, and Rede from de the Saúde Association Pública of de Schools and Acadêmicos, da Programs of Public Sociedade Health in Africa. de We also had Acadêmicos da África do representatives from Sul. Nós também INEFI, as well as tivemos the Africa representantes Research de Impact Network várias and the redes de African impacto na Population África and e Health da Research população Center. africana So e do thank you Centro de all so Pesquisa. much Então, muito for all obrigado a your todos contributions por to todas this as incredible course. contribuições para I esse believe curso we tão have incrível. Eu Patrick agradeço Willey here, who is que a nós program temos Patrick manager Willey from aqui, the que é African gerente de Population programas Health Research Center. Patrick, are you do here with us to Centro give de some closing words? Pesquisa de Controle e Prevenção de Doenças. Patrick, você nos ouve? Sim, estou aqui. Muito obrigado, Cecília. Vocês conseguem me Yes, ouvir? loud and clear. Sim, claramente. Então, muito obrigado. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite a todos. Não sei em que região vocês estão. Nós, na verdade, criamos iniciativas nos dão muito orgulho e gratidão. E só como uma observação final, em nome da APFC e o Centro de Saúde da População Africana, nós marcamos o fim da resposta às chamadas climáticas e de saúde da África, e esse programa representa um esforço coletivo para criar esse conhecimento e as escalas necessárias para abordar essa agenda com desafios tão complexos trazidos pelas mudanças climáticas e pela saúde pública e todos os assuntos relacionados para a África continental. E a todos os participantes, vocês mostraram uma dedicação incrível, muita paixão e resiliência durante essa jornada. O compromisso de vocês foi realmente vital para a gente continuar desenvolvendo diferentes soluções que podem ser adaptadas a todos os sistemas de saúde e às nossas comunidades na África. Eu sei que o conhecimento e a rede que vocês já criaram e que ganhou mais espaço ao longo do tempo desde que nós começamos é crucial para vocês lidarem com as respostas a essas estratégias na nossa região. Aos nossos colaboradores, obrigado pelo suporte e pela experiência. Vocês sabem que fazer isso tudo foi muito difícil e vocês são parte do sucesso desse programa. Agora que ele chega ao fim e juntos nós estamos criando uma base sólida para as ações futuras sobre clima e saúde na África. E vamos continuar colaborando, vamos continuar inovando, vamos continuar inspirando aqueles que criam uma região mais saudável e resiliente para todos, não só na África, mas além das fronteiras da África, para que a gente possa ir além do continente da África. Parabéns mais uma vez, agradeço a todos. Cecília, eu passo de volta a palavra a você. Cecília, você está no mudo. Obrigada. Eu estava só dizendo parabéns a todos os participantes que mostraram tanta dedicação a esse curso. Nós agradecemos muito. E o nosso trabalho não termina aqui, como eu falei, há oportunidades surgindo, um programa de treinamento de educadores que nós vamos convidar vocês que terminaram o curso a ser parte dessa pequena comunidade prática que vai ter grandes redes de especialistas para que a gente entregue um curso
muito bom para a sua comunidade. Então, fiquem prestando atenção nos nossos e-mails do Global Consortium. Nós convidamos vocês a participarem como indivíduos, como organizações ou como instituições acadêmicas. Nós temos já quase 400 instituições de treinamento de profissionais de saúde no mundo que são membros do consórcio e que têm diferentes níveis de treinadores sobre esse assunto, e nós queremos que vocês participem também. Nós vamos enviar notícias do nosso planejamento de engajamento para a comunidade. Espero que ano que vem nós tenhamos outro curso, e nós vamos enviar e-mail depois dessa sessão também para vocês poderem fazer a avaliação do curso e fazer a prova de vocês também. Então, com isso, muito obrigada mais uma vez, e eu espero vê-los todos em breve no próximo curso. Obrigada.